Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer uma história de muita coragem. É a história de Daniel. Ele foi jogado na cova cheia de leões. Daí comigo nessa aventura. Há muito tempo, o poderoso rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém. Seus soldados invadiram a cidade e levaram muitos jovens israelitas como prisioneiro. Entre eles estava um jovem especial chamado Daniel. Após uma longa jornada, Daniel e os outros jovens chegaram à magnífica cidade da Babilônia. Era uma cidade enorme, com muralhas altíssimas e construções incríveis que nunca tinha visto antes. Os jovens foram levados ao chefe dos eunucos do rei, chamado Aspenaz. Ele tinha ordens especiais. O rei Nabucodonosor ordenou que escolhêssemos os mais inteligentes e saudáveis para servi-lo no palácio. Aspenaz deu novos nomes babilônicos aos jovens hebreus, tentando fazer com que esquecessem quem eram. Daniel, você será chamado Beltesazar. Ananias será Sadraque. Misael será Mesaque. E Azarias será Abed-nego. Daniel e seus amigos começaram um treinamento especial de 3 anos. Eles aprenderiam a língua e a literatura dos babilônicos para servir ao rei. Todo dia, o rei enviava comida especial e vinho para os jovens em treinamento. Mas essa comida era oferecida aos ídolos babilônicos. Daniel sabia que comer aquilo seria desobedecer a Deus. Por favor, não me obrigue a me contaminar com a comida do rei. Eu não posso comer isso. Eu tenho medo do rei. Se ele vir que vocês estão mais magros que os outros jovens, ele pode me matar. Daniel tomou uma atitude corajosa. Ele foi falar com o chefe dos eunucos. Faça um teste conosco por 10 dias. Dê-nos apenas vegetais para comer e água para beber. Depois compare nossa aparência com a dos outros jovens. Deus abençoou Daniel e seus amigos. Depois de 10 dias comendo apenas vegetais e bebendo água, eles estavam mais saudáveis e mais fortes que todos os outros jovens que comiam a comida do rei. Deus honrou a sua fidelidade. Deus não apenas abençoou a saúde de Daniel, mas também lhe deu sabedoria especial. Daniel e seus amigos se tornaram os mais inteligentes de todos os estudantes. Eles entendiam toda a literatura e sabedoria, e Daniel até recebia entendimento de visões e sonhos. Depois de 3 anos de treinamento, chegou o dia de todos os jovens serem apresentados ao rei Nabucodonosor. O rei iria examinar pessoalmente cada um deles. O rei conversou com cada jovem, testando seus conhecimentos. Quando chegou a vez de Daniel e seus amigos, o rei ficou impressionado. Impressionante! Em todo assunto que exige sabedoria e inteligência, estes 4 jovens são 10 vezes superiores a todos os magos e encantadores do meu reino. O rei Nabucodonosor escolheu Daniel e os seus 3 amigos para serem seus conselheiros especiais. De prisioneiros, eles se tornaram os homens mais importantes do reino. Deus havia transformado tudo. Algum tempo depois, o rei Nabucodonosor teve um sonho terrível que o deixou muito perturbado. Ele chamou todos os seus magos, encantadores e adivinhos, mas tinha um problema. Ele havia esquecido o sonho. Digam-me o sonho que tive e o que ele significa. Se não puderem, mandarei matar todos os sábios da Babilônia, incluindo vocês. O rei fez uma exigência impossível aos seus sábios. O decreto do rei incluía todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e seus amigos. Soldados foram enviados para executá-los. Daniel estava em grande perigo. Com sabedoria e coragem, Daniel falou ao capitão da guarda. Por que o rei fez um decreto tão severo? Dê-me tempo, e eu revelarei ao rei o sonho e seu significado. Daniel correu para seus 3 amigos. Juntos, eles se ajoelharam
e oraram fervorosamente, pedindo que Deus revelasse o mistério do sonho e salvasse suas vidas. Deus ouviu a oração deles. Naquela mesma noite, Deus revelou a Daniel o sonho do rei e todo o seu significado. Daniel acordou sabendo exatamente o que dizer. Deus havia respondido. Na manhã seguinte, Daniel foi levado perante o rei. Antes de revelar o sonho, Daniel deixou claro: Nenhum sábio, encantador ou mago pode revelar este mistério ao rei, mas há um Deus no céu que revela mistérios. Daniel começou a descrever o sonho. Ó rei, você viu uma estátua enorme e brilhante de aparência terrível. Sua cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. O rei ficou chocado. Este era exatamente o sonho que ele teve. Uma pedra se soltou sem ajuda de mãos e atingiu a estátua, destruindo-a completamente. Depois que Daniel explicou o significado, Nabucodonosor caiu prostrado e disse: Certamente o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, um revelador de mistérios. O rei deu a Daniel muitos presentes caros e o colocou como governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. E Daniel pediu que seus 3 amigos também fossem promovidos. Deus havia honrado a sua fidelidade. Algum tempo depois, o rei Nabucodonosor construiu uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem e adorassem. Mas os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se recusaram. Eles permaneceram fiéis a Deus. O rei furioso ordenou que os 3 fossem lançados numa fornalha de fogo tão quente que matou os soldados que os jogaram lá. Mas dentro do fogo, um 4º homem apareceu, um anjo de Deus. O fogo não os queimou, Deus os protegeu completamente. O rei mandou abrir a fornalha e chamou os 3 para saírem. Eles saíram sem nenhuma queimadura. Suas roupas não tinham cheiro de fumaça, nem um fio do seu cabelo foi queimado. Todos viram que o Deus deles era real e poderoso. Daniel continuou servindo fielmente por muitos anos. Reinos mudaram, mas Daniel permaneceu fiel a Deus. Agora ele servia a um novo rei chamado Dario, rei de Medos e Persas. Daniel se destacou tanto que o rei Dário planejava colocá-lo como o líder de todo o império, mas isso deixou os outros oficiais com muita inveja. Eles começaram a procurar alguma falha em Daniel para acusá-lo. Como não acharam nenhum erro em Daniel, os oficiais invejosos bolaram um plano malvado. Eles foram ao rei e disseram: Ó rei Dário, faça uma lei. Por 30 dias ninguém pode orar a nenhum deus ou homem, exceto a ti. Quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Quando Daniel soube da nova lei, ele não teve medo. Ele foi para casa, abriu a janela que davam para Jerusalém e ajoelhou-se e orou a Deus, exatamente como sempre fazia 3 vezes por dia. Daniel ajoelhou e orou a Deus com todo o coração. Ele não esconderia sua fé por medo. Os espiões viram tudo e correram para acusá-lo ao rei. Quando os oficiais acusaram Daniel ao rei, Dario ficou desesperado. Ele gostava muito de Daniel e percebeu que havia caído numa armadilha. Ele tentou o dia todo encontrar uma forma de salvar Daniel, mas a lei não podia ser mudada. Com o coração partido, o rei disse: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre! Daniel foi levado até uma cova profunda, cheio de leões famintos. Os soldados o jogaram dentro e colocaram uma grande pedra na entrada, selando-a. E Daniel estava preso com os leões. Mas Deus não havia abandonado Daniel. Deus enviou seu anjo para dentro da cova. O anjo fechou a boca dos leões. Os leões ferozes se tornaram mansos como gatinhos. Daniel passou a noite inteira protegido, dormindo em paz entre os leões. Enquanto Daniel dormia em paz, o rei Dario não conseguia dormir nem comer.
Ele passou a noite inteira andando preocupado, orando para que Deus de Daniel o tivesse salvado. Assim que amanheceu, o rei correu para a cova dos leões. Ele chegou e gritou com angústia: Daniel, servo do Deus vivo! Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E de dentro da cova veio a voz de Daniel, vivo e bem. Meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me feriram porque fui considerado inocente. O rei ordenou que tirassem Daniel da cova imediatamente. Daniel saiu completamente ileso, nenhum arranhão. Então o rei mandou jogar os homens maus que acusaram Daniel na mesma cova. Os leões os atacaram imediatamente. Deus havia protegido o inocente e julgado os culpados. O rei Dario ficou tão impressionado que escreveu um decreto para todo o império. Ordeno que em todo o meu reino as pessoas tremam de medo diante do Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo. Ele livra e salva. Ele fez sinais e maravilhas. Ordens do rei. Sairei agora. Daniel continuou prosperando durante todo o reinado. Ele permaneceu fiel do começo ao fim. A história de Daniel nos ensina que quando você confia em Deus e permanece fiel a Ele, não importa onde você esteja ou quão difícil seja, Deus estará com você. Ele nunca abandona quem o serve. Fim. Tchau, até o próximo vídeo. Inscreva no nosso canal.